Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 716. Very good! O que de fato aconteceu com o Raul Seixas? Ele desencarnou e ficou preso ao corpo. Isso mesmo. Para quem é novo na doutrina espírita, essa informação soa um tanto quanto estranha. Ele conta, o próprio Raul conta, e isso está no livro Um Roqueiro no Além, que ele sentiu um torpor, passou mal e percebeu que haviam pessoas ao seu lado. E estas pessoas estavam depositando o seu corpo em um caixão. Ele, o Raul, registrando tudo isso, naquele surto de desespero, e gritava: eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou ciente. E as pessoas, claro, não ouviam. Por quê? Porque estavam em outra faixa, em outro campo vibratório. Então as pessoas não ouviam naturalmente. E ele dizia: o que estão fazendo comigo? E ele percebeu as pessoas preparando o seu corpo, preparando o seu funeral. Perde a consciência, porque a dor nesses casos para o espírito, a dor é muito forte. É uma dor intraduzível, inenarrável, indescritível. É uma dor que o espírito sente que nada da matéria pode servir de exemplo, de alusão. Então o que acontece? Como a dor é intensa, o espírito perde a consciência. É como se desmaiasse, digamos. E ele perdeu a consciência. Quando recobrou-a, ele estava no velório. E os fãs estavam velando o corpo do Raul. E ele percebendo. Ele conta no livro. As pessoas debruçavam no caixão. As pessoas diziam: Raul. Alguns: eu era fã do Raul. Outros ainda: morreu de tanto se drogar. Alguns diziam: foi overdose. E desferiam todos os apontamentos possíveis para a morte de Raul. E Raul sem entender aquilo. A dor novamente voltou. E o que aconteceu? Raul perdeu a consciência pela segunda vez. Portanto, digamos, desmaiou. Quando acordou, que voltou do surto, estava sentindo a putrefação do próprio corpo. O corpo em decomposição. Sentia a putrefação, os vermes corroendo os órgãos internos. Ele clamava por explicações, elucidações. No entanto, era debalde. O esforço se mostrava infrutífero. Ninguém atendia às suas ânsias de esclarecimento. Ele estava relegado àquela situação de abandono. Ele pressentiu que estava, claro, já morto. Mas por que aconteceu isso com Raul Seixas e com tantos outros espíritos? Acontece a mesma coisa. O Raul foi considerado suicida indireto. Mas o que é isso? Suicida indireto. Que história é essa? O espírito que chegou mais cedo no plano espiritual. Porque não existe o determinismo. Você tem que desencarnar no dia tal. Não. Você pode prorrogar a estimativa da sua desencarnação, prorrogar, isso mesmo,
você é uma pessoa boa, faz o bem, tem méritos, tem virtudes, então era para você desencarnar com 70 anos. Você pode desencarnar com 80, 90. Você prorroga. Ou pode antecipar através do cigarro, do álcool, noites mal dormidas, doença que não é bem tratada, uma má alimentação, destruir as próprias energias falando mal dos outros, pensando mal, cometendo crime e uma série de outros cometimentos. Aí você acaba indo para o plano espiritual antes do tempo, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós optamos quanto tempo ficaremos na Terra. E o que aconteceu com o Raul? Ele era, infelizmente, viciado em álcool. Fumava, usava álcool, cheirava cocaína. Maconha ele não gostava muito, mas ele gostava de cocaína, cheirava muito. E bebia, ele bebia muito mesmo. Eu sou fã do Raul. Eu já tive quase todos os discos do Raul. Quando eu era adolescente, eu colecionava. Na minha época era disco, hoje não, né? Hoje mudou. Mas na minha época era disco. Eu tinha todos os discos do Raul. Todos não, quase todos. Eu colecionava. Eu acompanhei o Raul por largos anos da minha vida. Às vezes ainda ouço alguma coisa ou outra. Quase não mais. Mas eu já vi o Raul no plano espiritual. Uma vez eu saí do corpo, o Raul estava atendendo alguns irmãos e eu vi o Raul mais de longe, não conversei com ele. Eu sabia que era o Raul, eu estava consciente e eu vi ele de longe, mas nunca conversei com ele. Pelo menos não tenho lembrança desta conversa. Então eu sei alguma coisa do Raul, e sei, porque eu já li muita coisa do Raul Seixas, e sei que ele não gostava muito de maconha. A própria Kika fala isso, a Kika Seixas, a própria Ângela fala isso também, que foram uma das várias mulheres que o Raul Seixas teve. Muito bem, então o que aconteceu? Mas ele usava drogas, ele bebia, e morreu, destruiu o seu organismo. Ele teve problemas no pâncreas, teve problemas sérios, e acabou morrendo. A Dalva, que era a sua, digamos, auxiliar constante, encontrou o Raul em São Paulo morto num hotel onde ele morava, onde ele residia. Chegou lá, o Raul estava sem vida. Ela conta, ainda ele estava com o corpo morno, quente ainda, digamos, mas sem vida. Muito bem, só que ele morreu antes do prazo. E quando você reencarna, você tem uma energia. Por exemplo, você vai reencarnar para viver 100 anos. 100 anos, você tem uma energia própria, que é o fluido vital, para viver 100 anos, certo? Então o que acontece? Você ou se mata diretamente, um tiro na cabeça, ingere veneno, se atira num veículo em movimento, prefere o afogamento e uma série de outras coisas. Você acaba se matando. Então o que acontece? Você se matou com 50 anos. Digamos, 50 anos. Você tinha uma energia para viver 100. Como você destruiu o seu organismo, não houve um desvinculamento energético. Houve uma ruptura súbita, abrupta. Você, digamos, desatou o vínculo com a matéria de forma abrupta. E a energia que você tinha para viver 100 anos não foi totalmente desgastada pela vida, pelo concurso dos anos. Então você não se liberta daquela energia que está muito atuante, muito viva, e fica preso aos despojos. Enquanto houver resquícios dos despojos, você fica ali, tendo a impressão de que está sendo atacado pelos vermes, sendo devorado, os vermes corroendo os seus olhos, sua língua, os seus órgãos internos, seu cérebro, etc, etc, etc. Foi o que aconteceu com o Raul. Aí ele consegue uma certa lucidez, se desprende daquela situação, um espírito chega até a sepultura e diz a ele: aí, malandro, foi boa a viagem? Vai ficar até quando aí? O seu corpo já foi desgastado, os ossos, apenas os ossos sobraram.
vai ficar aí com os seus ossos, foi quando ele consegue sair daquela situação, ele se perde, fica rondando a cidade, perto ali onde ele estava, no cemitério, chega até um motel, encontra a recepcionista, conversa com a recepcionista, naturalmente a recepcionista não consegue captá-lo porque estão em outras faixas de vibrações, e ele fica desesperado e diz: olha minha roupa cheia de vermes. A mente criava isso, não que houvessem vermes nele, mas a mente criava, até que ele vê uma desencarnada e diz: todos chegam aqui com este mesmo drama, você não é o único. Você não é o único, mas venha comigo, bonitão. Eu vou levar você à minha suíte e você vai tomar um banho e se livrar destes vermes. Estes vermes que só você enxerga. Ela que estava em espírito não enxergava, apenas o Raul. E ele chegando próximo à suíte, ele viu grandes movimentos no motel. Espíritos totalmente perturbados, observando quem estava fazendo sexo. Aí ele pergunta: mas o que é isso? O que está acontecendo? Por que isso tudo? Aquele espírito diz a ele: são sexólatras que estão aí e ficam observando os casais que não têm harmonia, que não têm equilíbrio. Se eles gostarem destes casais, eles acompanham até os seus lares e a perturbação se instala. Vale a pena ler este livro. O nome do livro? Um Roqueiro no Além. É isso, é essa a mensagem. O espírito fica preso ao corpo se ele comete suicídio. Ou suicídio direto, que é muito mais dolorido, é claro, a pessoa que se mata, ou suicídio indireto, que não deixa de ser também um atentado contra a vida. Você sabe que vai morrer, tá fumando? Você sabe que vai morrer, tá andando a 200 por hora numa rodovia que é 120? Você vai ter problemas. Se o seu carro bater, você suicida, cara. Você não pode caminhar nessa velocidade altíssima. Está sem cinto de segurança, você é displicente com a sua vida. Então tome cuidado. Você é responsável pela sua vida. A sua vida material neste momento é única. Você deve zelar por sua vida o máximo que você puder. Pensamentos bons, construtivos, elevados, para que você tenha uma vida harmônica e desencarne. Se você desencarnar dentro do seu prazo, ok, maravilha. Se você tiver virtudes, você pode viver mais, muito mais. Servir de exemplo para muitas pessoas. Quanto mais nós esticarmos nossa vida aqui, é melhor para nós. Porque todos nós temos de alguma forma débitos para resgatar. Nós estamos aqui para isso, para que nós resgatemos os nossos débitos pretéritos, ainda que não lembremos, ok? Beijo no coração, estamos juntos. É Kadef. E Kadef, oh my God, Kadef é sucesso. Junte-se no nosso canal, se inscreva, man. E não esqueça, dá um tapa neste like. Pá! Very good. Fiquem todos com Deus, paz e muita força. Pensamento positivo. Nós somos amigos. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good. Namastê.